Então, nós convidamos a todos para que mantenhamos os nossos pensamentos ligados ao alto, a Jesus, nosso querido Mestre, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, e a todos os mentores espirituais, os anjos de guarda de cada um, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que as meninas prepararam do estudo, que possa calar profundamente nos nossos corações e as nossas vibrações em favor delas, para que tudo transcorra conforme elas planejaram. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita desse estudo todos os domingos e que aqueles companheiros que não puderam estar aqui ou que ainda chegarão possam receber, né, a nossa, as nossas vibrações de carinho, de amizade. Abençoa, Senhor, a cada lar aqui representado e que seja feita a sua vontade entre nós. Que assim seja. Bom, muito bem. Boa noite, Tânia. Boa noite, Sandra, Flamas, Vive, a Tânia. Chegaram aí no estágio final da prece. Muito bem. O tema é da Claudinha e da Carla, Qual que é o mês, Té? Vamos falar das curas? das curas. Deixa eu começar aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Opa, deu errado. Tá aparecendo. Pode ser Semana. boa noite, Karina. Boa noite. Essa semana eu pedi ajuda pra minha amiga, né, Carlitia? Me socorre aqui. Boa noite, pode ser Breni. Mas é tão bom fazer em dupla, porque a gente tem uma perspectiva tão diferente, né? Vendo o outro, a ideia do outro, né? Eu acho fantástico. A gente faz uma boa troca, né, Carlitos? Eu Oi, achei boa também. noite, gente. Ei, querida, boa noite. Bora lá? Podemos ir? E que bom que a gente tá junto de novo, né? Vamos lá, Evangelho de Lucas. A gente vai perceber nessa perícope, né? Um estudo bem amarradinho no outro, né, Carla? A gente até comentou, será que a gente fala mais de um versículo? Porque, né, a gente trabalhou nessa questão do tocou, essa coisa, né, vem... O meu estudo aí veio do Bruno, amarrou também um pouquinho, e agora mais um pouco. Então a gente tá vindo num fluido assim gostoso, mas que às vezes a gente retoma um mesmo assunto, mas a gente procurou trazer outras percepções, outros vieses, mas que são conectados, obviamente, né? Então, aquele esquema, se vocês quiserem falar, só abrir o microfone e a gente vai conversando. Então, a gente tá na perícope que o Haroldo, esqueci de colocar, mas é a tradução do Haroldo, que ele intitula Ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. Está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Também em Mateus e Marcos. E a gente agora vai trabalhar o versículo 46 do capítulo 8º. Então, a gente ainda não chegou na ressurreição da filha de Jairo, a gente ainda está nesse movimento da mulher hemorroíça, né? Então, a gente viu que ela teve aquele momento íntimo, de força íntima, né? Para ir até Jesus e tocar, né? As vestes de Jesus. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? E Pedro responde: Senhor, quantos somos aqui? O Senhor pergunta: quem te tocou, né? E aí Jesus responde nesse versículo: disse Jesus: alguém me tocou,
pois eu percebi um poder que saiu de mim. Então a gente viu, por isso tá muito casadinho, né? O Bruno trouxe essa questão de quando um toca, o outro também toca, né? O toque, ele tem essa via de mão dupla, né? Então, a mulher que toca Jesus e ele toca, né? Porque saem virtudes dele. Então, vamos lá. A gente toca Jesus o tempo inteiro. Então, aqui nesse momento que a gente fala e a gente comunga, né, à luz do Evangelho do Cristo, a gente está, de certa maneira, se aproximando dele, tentando e tocando em Jesus. Quando a gente faz uma prece, né, quando a gente faz uma ação no bem, quando a gente age de acordo com o Evangelho de Jesus, né, a gente está tocando em Jesus. Mas tem várias maneiras de se esbarrar em Jesus, como tinha ali naquela multidão. O tempo inteiro a gente está se esbarrando nele. A diferença é as minhas intenções, né? Porque quando eu faço um trabalho na sopa, quando eu vou no jantar, quando eu organizo um teatro lá na evangelização, então o tempo todo a gente tem essas manifestações de espiritualidade, a gente tem essa vontade de estar perto de Jesus, de tocar Jesus. E aí foi interessante que eu ouvi do Aloísio essa questão das reais intenções. Então, por trás desse toque em Jesus, cada um pode ter uma intenção diferente, né? Como aconteceu lá com aquela multidão. O interessante é a gente perceber que essas intenções não são conscientes, né? Elas estão ali no nível inconsciente. Mas a gente aqui, que já está numa maturidade espiritual nesse processo que a gente se encontra, a gente precisa olhar para essas intenções com um olhar mais profundo, com um olhar de interesse, com um olhar de busca da verdade, sem tamponamentos, sem disfarces, sem véus. Como a gente toca Jesus o tempo todo, tem toque que é verdadeiro, mas tem alguns que eu preciso parar para analisar. Eu estou buscando algo em troca? Nem que seja assim, eu vou fazer, porque me falaram que eu tenho que fazer e porque eu vou para um lugar melhor quando eu desencarnar. Ou é porque eu estou olhando para o outro? Ou eu estou com intenção de auxiliar alguém? Ou eu quero parecer mais do que eu sou? Não, poço de humildade, gente. Pensa na pessoa humilde, pode pensar em mim. Né? Será mesmo? Então, são perguntas assim, incômodas. Incômodas se a gente não tem a maturidade para entender o poder dessas perguntas. Porque se a gente age com maturidade, a gente não aprendeu que a gente aprende o tempo todo? Né? A gente sabe que a gente aprende o tempo todo. E a gente sabe que a gente está num processo de evolução. Então, com certeza eu tenho vícios e eu tenho características que, se eu olho com interesse e verdade, eu reconheço ela mais rapidamente e consigo ir transformando, porque são coisas que a gente vai transformando várias vezes ao longo da nossa vida. É um pouquinho aqui, depois mais um pouquinho, depois eu consegui enxergar e eu já vou identificar ela antes de eu fazer, né? Então, se eu busco reconhecimento, será que eu estou tocando Jesus de que jeito? Ou eu quero me curar de quê? Eu sei por que eu estou tocando em Jesus?
Essa mulher, gente, ela tinha uma certeza e uma verdade dentro dela que fez ela mover e enfrentar a multidão apesar de tudo e da condição que ela estava, porque ela tinha certeza dessa cura. Mas às vezes eu peço coisas para Jesus que eu nem. É meio aleatório. Senhor, me abençoa. Não sei nem para quê. Ou eu estou em momentos que eu estou esbarrando em Jesus e ele sabe que jeito que é esse esbarrão, que jeito que é aquele toque, que jeito que é aquela onde que eu tô querendo chegar. Entendem? E é tão interessante porque Jesus sabe. Aquela multidão de pessoas, ele sabe a intenção de cada uma. E aí o interessante com esse estudo que eu percebi, né, Carla, que é, tudo bem, ele sabe, mas quem tem que saber também sou eu. Como que é esse approach que eu tenho com Jesus, né? Porque assim eu vou conseguindo agregar, eu vou conseguir chegar nessas retiradas de véus, nesse toque sincero e nessa certeza que a gente busca, né, todo dia. Aquela enferma, aquela mulher recebeu o toque divino porque se movimentou intensamente e intimamente, como a gente está fazendo aqui, né? Ela olhou, examinou a sua própria ruína, olha que interessante essa palavra, e declarou-a perante si mesma. Ela não precisava de ninguém ali, olhando e aplaudindo, ou tendo compaixão, ou nada, né? Era aquele momento, era meio que uma outra dimensão se abrindo. Era ela e o Cristo. E aí os outros eram figurantes. Era uma outra dimensão ali. E aí, olha que legal, ela aceitou a necessidade do socorro do Cristo. Saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam assistência do Mestre e, incorporada à multidão, tocou-lhe a veste cheia de confiança. E instantaneamente foi tocada por Jesus, naquele processo que a gente viu, né, semana passada, de maneira particular. E então encheu-se de luz e voltou à paz. Então esse toque foi um divisor de águas na vida dessa mulher, né, Carlitos? Exatamente. Bom, e a gente vai trazer agora um pouquinho da Gênese, né? Eu não sei se aqui todos estão acostumados com o fluido universal, com o magnetismo, mas eu vou colocar aqui rapidamente. O que que a gente precisa pensar nessas questões das curas, dos milagres? Manipulação fluídica. E principalmente nesse caso aqui, a gente vai falar um pouco sobre magnetismo. O que que seria o magnetismo? A capacidade do pensamento de influenciar a matéria. A gente sabe que o nosso corpo é formado por átomos. São mais ou menos 7 octilhões de átomos. São 27 zeros depois do 7. Então é muita coisa. E cada átomo, ele faz o seu próprio campo magnético. Então, as curas, essas manipulações fluídicas, nada mais são do que manipulações desses campos magnéticos, desses átomos. Então, isso a gente consegue cientificamente explicar essas questões. Mas, ao lado disso, a gente tem a superioridade da natureza de Jesus. A gente sabe que Jesus esteve aqui com o corpo de carne, mas o seu corpo espiritual era imensamente avançado, né? Então, Kardec coloca aqui para a gente que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito
pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, a gente tem que o desencarnado ajuda essa deterioração do corpo através do infiltramento de uma substância do próprio encarnado. Passar, Claudinha. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, ou seja, quanto mais puro for aquele espírito que estiver manipulando esses fluidos, maior será o poder de cura. Mas ele depende também, como a gente viu aqui no caso específico dessa passagem, da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, aqui Kardec fala que essa energia da vontade, ela tem que ser em ambos os lados, normalmente, né? Que a gente vê que em Jesus vai ser um pouquinho diferente. Pode passar, Claudinho. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, se a gente pega um fluido de uma entidade inferior, a gente vai ter um resultado diferente. Pode passar, Claudinha. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes ela é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. A gente vê, né, que nas curas de Jesus é imediato. Ele toca, a pessoa é curada, ele coloca a mão, a pessoa é curada. Mas a gente, como espírita, sabe que através do tratamento do passe, que é essa manipulação fluídica, com o tratamento prolongado, a gente consegue a melhora. Por quê? Porque isso está atuando no nosso perispírito. Existe essa troca de energia. Então, é como se fosse ali uma homeopatia mesmo. Um pouquinho, vai manipulando, vai alterando o nosso perispírito e a gente encontra a cura. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. A gente até tem os exemplos, né, das pessoas que realizam essas curas, né, Carla? Sim. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, aqui, ó, o fluido ele vai agir como se fosse um medicamento mesmo, através da manipulação dos fluidos do médium, dos fluidos do espírito, a gente consegue inocular nessa pessoa que está doente um poder curativo mesmo. Isso, o magnetismo, que é através do pensamento essa operação eletromagnética do corpo, explica perfeitamente isso que acontecia, né, na época de Jesus, principalmente. Hoje, igual a Claudinha falou, a gente teve bastante médium de cura e ainda tem, né, até em menor proporção, porque a gente sabe que à medida que as pessoas vão se adiantando, moralmente falando, essa questão de fenômenos materiais, médiums, de efeitos físicos, isso vai diminuindo, porque a gente não tem mais essa necessidade desse tipo de aparição, né? Vamos dizer assim. Claudinha, pode mudar. É isso aí. E é interessante que
em todos os textos, a gente percebe o viés dos dois lados, né? Daquele que emana e daquele que recebe. Então precisa também haver esse encaixe, né? Muitas vezes a gente não tem noção. É um processo inconsciente mesmo, né? Como a gente estava dizendo. Mas essa abertura precisa existir, porque senão eu crio uma barreira também fluídica em mim que não permite que eu receba esses fluidos curativos, né? E aí no versículo ele fala que sentiu o poder saindo de mim, né? Saindo de Jesus. E a gente está vendo que esse poder é espiritual. Espiritual. Então ele consegue manipular a matéria por conta da grandiosidade espiritual, né? É um poder psíquico grandioso de manipular o fluido cósmico universal. Então, se tudo deriva desse fluido, né? A gente tem diferentes conformações desse estado energético, né? Desse fluido. Jesus, que é co-criador do nosso planeta, em consequência dos nossos corpos materiais, né? Ele tem PhD em manipulação energética, manipulação dos fluidos. Isso é uma característica só do Cristo? Claro que não, né? A gente tem aprendido a manipular a matéria em diferentes intensidades e maneiras, mas ele era o mestre, o PhD, o que transformava a matéria com humildade, com amor, com bondade, né? Esse poder era é uma manifestação de uma grande capacidade que engrandeceu-se muito no sentimento, sendo um consórcio de energia e humildade. A forma como essa energia ou esse poder é transmitida envolve, igual a Carla trouxe, né, impulsos magnéticos, uma carga magnética, um eletromagnetismo vibratório, que se traduz em uma troca de elementos magnéticos, né? Então imaginem todos esses átomos vibrando, gerando energia, né? E gerando esses impulsos magnéticos e esse poder do Cristo de transformar esses impulsos. Então eu tenho na doença, como o Bruno traz, né, um desequilíbrio energético. Então se a vibração é assim, ela tá assim, ela está em desequilíbrio, cada célula do meu corpo. E a gente não tem essa consciência, né? Isso é meio que no automatismo. Por isso que quando a gente traz do inconsciente para o consciente, a gente consegue entender o que está acontecendo e aquilo passa a vibrar de uma maneira diferente, né? Então o pensamento também é essa energia. E então se eu tenho esse desequilíbrio na doença, através desse impulso magnético que eu recebo, né, eu consigo equilibrar para que ela volte a funcionar da maneira saudável, da maneira correta. Viu? Ô Bruno, se você quiser falar alguma coisa disso aí, eu sei que esse assunto é seu, não é meu não. Não é meu, não, Claudinha, é nosso, né? Agora é interessante que tudo que você está falando aí, você está explicando o funcionamento da homeopatia, né? Tudo correlacionado, né? Tá tudo correlacionado, porque quando você fala dos pequenos impulsos, né, pequenos estímulos, né, tanto que não por acaso a palavra do versículo, poder, é dynamis. É a mesma palavra que o Hahnemann usa para falar da força curativa da homeopatia, dynamis. Ele usa a mesma palavra, né? Olha que legal. E aqui a gente, assim, a homeopatia também é vibração. A gente transforma em gotinhas
né? Mas é a agitação da água, né? E então também é vibração. Então, quando eu vou dar um passe a alguém, eu sei, gente, vocês sentem a mão esquentando, é uma coisa que você vê que tem uma alteração energética, né? E por que isso? Porque a gente é veículo material, a gente sabe que tem a espiritualidade trabalhando, né? Mas que da gente também sai energia, né? Então, quando você tá bem, é muito diferente. Eu me analisando quando eu vou dar passe, né? Quando eu tô num dia super conectada, eu tenho muito mais facilidade de perceber esses efeitos do que num dia que eu tô mais cansada ou mais que foi um dia diferenciado, assim, né? Então, essa energia que emana de nós e que os bons espíritos também, né, fazem essa potencialização, vão transformar a energia de quem está recebendo. Vai mudar essa vibração para que ela volte. E aí, gente, tem exemplos, né? Milena tá aí, eu não consigo ver. Mas a gente trabalha na evangelização, não? A gente trabalha, por exemplo, o poder da música. Porque música também é energia, né? E ela age nas nossas células, né? Nessa vibração. Então, se eu chego na casa espírita, por exemplo, tem lá no Luz e Amor Passe, todas as manhãs, 8 horas da manhã, ou 2 da tarde. E eu tive um dia difícil, uma semana difícil, cheio de angústias, de tristezas, de dores, seja lá o que for. E a hora que eu chego dentro da sala, né, que eu vou receber o passe, tem uma musiquinha de fundo ali que muita gente às vezes nem percebe, mas que tem uma música calma ali. Para que ela tá ali? Para ela ir equilibrando as vibrações das minhas células. E aí eu vou me acalmando para que eu possa receber os fluidos dos bons espíritos, do passe, mais amplamente, estar aberta para receber, né? Abrir portas nesse paredão que eu tava ali de angústia, de aflições, de tristezas, de dores, enfim. Né? Trata-se de um fluido peculiar, único, que o outro exala, inalando espiritualmente de alma para alma, né? Então são imperceptíveis a olho nu, mas que o nosso sentimento, que a nossa alma percebe. Então você não vê, a não ser quem tem clarividência, eu não tenho, assim, é muito aflorada, eu tenho mais ou menos. Mas eu não vejo os fluidos saindo da minha mão e entrando no corpo da pessoa, né? Mas a gente sente. A gente sente quando a pessoa está receptiva, a gente sente quando ela recebeu aquilo, quando ela te emanou gratidão de volta sem falar nada. Porque são comunicações espirituais. Claudinha, Oi. um- só um depoimento aqui do médio da nossa, né? Tem vários médios na nossa casa agora, mas o tradicional, o seu Olivar, que ele dizia que durante o passe ele via emanando da mão dos passistas uma energia assim, girando, clara, né? Parece que, sabe quando a gente pega Bombril e fica. Bom, as crianças de hoje talvez não, mas quem é mais antigo, mas então sai tipo aquilo, né? Quando estava dando tudo certo, né? Quando a pessoa estava bem, quando, né? Então ele muitas vezes via essa energia emanando da mão dos passistas em direção aos àqueles que estavam recebendo, né? Eu acho fantástico, gente. E, inclusive, assim, a pandemia trouxe tão evidente o poder energético porque a gente não tinha possibilidade de contato físico. Como a gente está tendo aqui, cada um na sua casa, mas a gente cria uma áurea, a gente cria uma atmosfera energética que a gente consegue sentir essas manipulações de fluidos, principalmente na hora de uma prece, enfim. A Sheila falava muito isso. Para o amor não há barreiras.
Então, tinha evangelizanda lá no Japão, lá na Itália, né, no sul, cada evangelizadora num canto e a gente aqui, cada um na sua casa. Mas a gente sente até o ambiente da nossa casa, né? Depois de uma reunião, de uma evangelização, de uma reunião de evangelho, a gente sente que vai transformando a energia ao nosso redor, né? Porque quando Jesus toca em cada um de nós, o fluido que sai dele é um fluido de amor, né? A gente ainda tem um caminho para chegar aí. Então a gente vai fazendo exercício de dar passe toda semana, de fazer o evangelho, de trabalhar as nossas reais intenções para que isso vá se burilando, né? Para a gente chegar aí. Porque todo fluido que sai do Cristo é de amor. Então uma musiquinha que fala assim: o amor é a cura para qualquer criatura, né? Vai lá, Carla. E aproveitando o gancho que você está falando de casa espírita, a gente precisa lembrar também da prece, né? Ontem foi falado sobre isso na casinha, a prece enquanto transmissão do pensamento. Que a gente, nós, quando estamos fazendo prece, seja para quem quer que seja, nós estamos emanando essa força eletromagnética, esses fluidos mesmo que chegam até esse espírito que a gente está evocando através da nossa transmissão do pensamento. Então, se a gente for analisar a importância da gente fazer uma prece sincera, fazer uma prece com fé, com força, isso realmente alcança aqueles espíritos que nós estamos evocando. Isso é muito maravilhoso. Da mesma forma como se a gente for analisar, né, se a gente analisar o poder de cura que nós temos, tanto em nós mesmos quanto nas pessoas que nós auxiliamos. Gente, é muito magnífico, isso é muito extraordinário, né? A gente estudar as curas de Jesus, nossa, eu fico o ano inteiro, eu acho, né? É muito bom mesmo. É um assunto, foi muito bom de estudar esse assunto. Bom, e aí a gente vai prosseguir com Kardec, quando ele fala da perda de sangue. Tem um trechinho do capítulo dele das curas que ele trata justamente desta passagem onde sai a virtude de Jesus, né? Que Jesus percebe, espera aí, alguma coisa saiu de mim, né? Então, Kardec coloca aqui. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Então, nós, enquanto seres no universo, nós temos esse fluido cósmico universal, nós somos lotados dele, onde nós estamos, né? Então, Jesus percebeu que alguma coisa havia saído dele. E ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Então, ao mesmo tempo que a mulher percebeu que ela foi curada, instantaneamente ela percebeu, Jesus também percebeu que algo havia saído dele. Então, como a Claudinha falou, o Bruno também, é uma via de mão dupla. Esse encontro gerou efeitos em ambas as pessoas, né? Jesus percebeu e a mulher percebeu. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Então, aqui é interessante porque quando Jesus é tocado por ela, Jesus nem tinha visto ela, Jesus não estava olhando para ela e falou, vou curar essa mulher. Não, foi independente da vontade de Jesus. Não houve magnetização, por quê? Porque não houve aquele olhar de Jesus diretamente para ela, nem imposição das mãos. Jesus não tocou nela, falou, oh, você está curado, sua fé te curou, qualquer que seja a palavra, não. Ela foi curada antes que Jesus tivesse percebido o que aconteceu. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, aqui a gente mais uma vez vai na superioridade de Jesus, né? Então, para ele, a irradiação fluídica dele normal já efetivou a cura nela. Pode passar, Claudinha.
Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Então a gente volta nesse ponto. Jesus não estava focado nela. É diferente quando ele viu, por exemplo, Zaqueu em cima da árvore, né? Que ele foi até, falou, ó, desce daí, eu vou para sua casa. Não aconteceu isso. Tinha muita gente apertando Jesus, né? Tanto que Jesus pergunta, mas quem me tocou? Ah, mas tinha um monte de gente aqui. Então Jesus não estava focado nela. E aqui Kardec vai explicar para a gente por quê, né? Que se Jesus nem estava pensando nela, como que aconteceu isso? Ele completa aqui, é bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Então, é o que a gente viu lá atrás. A gente substitui uma molécula doente por uma molécula sã. A partir do momento que esse fluido da pessoa que está a curar atinge aquele da pessoa que está necessitando da cura. Pode então ser dirigido sobre o mal, pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então, Jesus sempre fala: sua fé te curou. Por quê? Porque a partir do momento que tem esse desejo ardente de cura, a própria pessoa atrai para si o fluido daquele que é curador. Então, isso é uma troca muito, muito, muito importante. Quando a gente vai para um tratamento médico, ainda que seja da homeopatia terrena mesmo, se a gente tiver a fé de que nós vamos estar curados, a gente está fazendo mais da metade do tratamento. Por quê? Porque existe essa manipulação fluídica. A gente, sem querer, vai tomar os fluidos da pessoa que está nos tratando. Por quê? Pela fé. Pode seguir. Achei que tinha mais um, pode terminar, cara. Não, é isso aí. Pode abrir esse, ó. Hã? Tá bem casadinho mesmo. É a fé, é a via de mão dupla. A mulher tinha muita fé e Jesus tinha um fluido acima do normal. Que aí o pastorino, né? Que aí lá na Bíblia do Peregrino ele coloca, né? É a força de Deus que a fé conseguiu extrair. Quer dizer, tem sempre um manancial, um potencial no universo infinito, ilimitado, e cada um de nós pode tocar e pode conseguir captar esse, Manipular. manipular, né? Todo mundo é acessível para toda a criação, né? O que precisa ter é o fio condutor, né? Fio condutor que é o ponto aí, né? Que a Eu Tânia cortei quer sua frente, falar. Tânia, desculpa. Não, a minha dúvida é: isso quer dizer que as outras pessoas que estavam ali espremendo Jesus não tinham fé suficiente? Não É claro. necessariamente. É. A partir Mas do talvez. momento que a mulher toca Jesus, ela estabelece uma conexão com ele. Então, não quer dizer que as pessoas não tenham fé, mas aquela mulher, a partir do momento que ela tocou Jesus, ela estabeleceu essa via de mão dupla. Tanto que Jairo também tem essa fé, né? Mas Tem uma questão de necessidade também, né? Ela necessitava, porque ela sangrava há 12 anos, né? Então, possivelmente ninguém ali, naquela multidão, ninguém tinha um sofrimento tão profundo, visceral, quanto ela tinha, junto com o desejo sincero e profundo de mudar, né? Alguns pela consciência ainda dormir e outros por não estarem nessa necessidade, né? Mas não sei se é a maior fé, porque ali estavam todos os apóstolos, né? é, não é essa questão de, né, de medir assim, sabe, É a Tânia? questão de necessidade e oportunidade. E assim, outras coisas podem ter acontecido, né? A gente tem esse relato, a gente não sabe realmente quantas curas aconteceram ali em outros ângulos ali, em outras intensidades. E aí volta também essa questão da intenção, né? Que,
O Aloysio, ele tem uma analogia que é meio engraçada, que se a gente for pensar, por exemplo, é, se Jesus aparecesse aqui e eu quisesse tirar uma selfie com ele, qual que é a minha intenção de querer tirar uma selfie com ele? É postar no Instagram. Postar, claro. Pra quê? Né? Pra ter um monte de curtida dos Sou outros? amigo do Ou homem, eu, né? ou eu É. quero, entendeu? Qual que é a minha intenção nesse toque? Então, olhar para essa mulher, sabe, Tânia, não desmerece os outros. Desmerece no sentido assim, não neutraliza a intenção dos outros. A gente tem outras situações que a gente não, primeiro, não tem conhecimento, segundo, a gente vai entrar agora na filha de Jairo, então a fé dele ali, né, também existia, mas é o foco, é o olhar que o evangelista colocou para uma cura diferente das outras que tinham acontecido. Então, muitos chegaram a Jesus e muitas foram a curas, a maioria a gente nem não chega até nós, a gente não sabe, mas ele coloca a mão nos olhos, né? Ele conversa, ele vai até a pessoa, ele abraça, ele gospe lá no barro e põe no olho dos cegos para eles voltarem a enxergar, levanta-te e anda. Então tem essa cura foi relatada para a gente captar esse poder dessa vontade dessa mulher, né? Que tinha tanto receio de prejudicar Jesus, porque ele não poderia tocar nela, porque ela realmente acreditava que quem tocasse nela se tornaria impuro, e ela tinha o maior respeito pelo Cristo. E ela entendia a grandeza do Cristo, que ela toca no talit lá, né? Nas franjas da veste dele, para que ele não se contaminasse. Então, essa vontade e essa fé de que aquele era o salvador de uma vida inteira, de todo o sofrimento da vida dela, né, fez esse fluido de Jesus se movimentar, né, e ela ser curada por ele, mesmo que Jesus não tenha sido abordado por ela de uma outra forma, de uma forma direta, né? Com certeza Jesus curou mais pessoas ali naquela multidão. No Evangelho de João fala, né? No último versículo fala, Versículo. Jesus fez tantas outras coisas que se a gente fosse colocar num livro, não ia dar todos os livros do mundo inteiro. João É, fala isso. ele Eu também tenho, falou. eu tenho a impressão que era um arrastão de cura, assim, sabe assim? E aí as Ó, intensidades eram diferentes, né? Uma dor de cabeça é uma coisa, um fluxo de sangue de 13 anos, né? mas muitos conscientes, né? Nesse caso, ele tem uma especificidade porque ele fala de mim saiu poder. Lá no grego, acho que é duname, que é a força em movimento, a ação em movimento. Então, nesse caso, assim, a princípio é involuntário da parte dele, mas ele sente, né? Mas tem um livrinho chamado A Eterna Mensagem do Monte, que é do Espírito, de Tolstói, que ele conta inúmeros relatos de espíritos que se encontraram com Cristo que não estão grafados no Evangelho e que se curam só de ver ou de trocar um olhar com Jesus. O irmão X vai falar isso, Emmanuel vai falar isso, né, no período da crucificação, o quanto que uma simples troca de olhar de Jesus com inúmeros personagens foi suficiente para mudar a vida daquela pessoa, né? Então, tem muita coisa que a gente não consegue Muita chegar. coisa. E assim, esse assunto é tão vasto, porque assim, é cura do quê? Eu quero a cura do meu braço quebrado, eu quero a cura do meu espírito, entendeu? Então, vai que a tua fé te salvou. A vida daquela mulher mudou, não só por conta da cura material, mas da cura espiritual que ela teve, que passou a seguir Jesus o tempo todo. Então, assim, naquela multidão, imaginem quantas curas morais e espirituais pelo contato com o Cristo, né? Mas para a gente perceber esse casamento, né, essa via de mão dupla mesmo, e para a gente perceber que não é um milagre no sentido assim, é uma magia, né? Jesus é mágico, só ele, né, assim, salabim, cura essa mulher para mim. Não é isso, não é isso.
Essa, como você estava dizendo, né, Carla? Essa transformação de fluidos, ela é para todos nós. O grau é diferente do Cristo? Com certeza, né? Com certeza. Infinitamente diferente. Mas assim, gente, eu consigo, através dos meus pensamentos, das minhas ações, da minha mudança de energia, realizar melhoras nas dores e nas coisas que eu tô sentindo, E né? dos seus, Quando né? e dos E, meus, e né? dos seus, daquele que se aproxima. É. E Não, tem. Everton, assim, uma vez eu tava numa sala de espera de médico. E uma mulher chegou, sala de espera que vocês sabem, né? O que é sala de espera? Ninguém quer ficar ali, né? E aí tinha uma mulher chegou assim muito carregada, com os olhos inchados, assim, numa situação bem fisicamente eu vi que ela não estava bem, né? Semblante. E aí eu tava lá, né? Nessa eu falei assim, eu vou fazer um passo à distância nessa moça. Beleza, concentrei lá quietinho, fui para um cantinho, fiz uma prece para ela, bababá, sem, né? Não fui lá dar passe, fui à distância. E aí, logo em seguida que eu terminei, chegou uma outra amiga dela e falou assim: Ô amiga, por que você veio? Você me mandou mensagem aqui que você tava muito ruim da sua enxaqueca. Eu me virava aqui sozinha. E aí ela respondeu: Não, eu tava ruim mesmo, mas você sabe que faz uns 20 minutos que eu tô melhor, né? E assim, não é não é no sentido de engrandecer, é no sentido de ter certeza que os fluidos são manipulados, né? Claudinha, e a gente tem relatos até assim vou usar um termo, alguns espetaculares no nosso tempo. Aqui na nossa região, o Arigó, eu tenho uma interlocutora aqui, é, as curas, algumas curas que o Arigó fez, foi uma coisa assim, veio o pessoal dos Estados Unidos escrever um livro, O Médico da Faca Enferrujada, porque ele cortava com uma faca sem anestesia e tirava mesmo, tirava, isso está relatado, está mais do que provado, né, e tal. Então, assim, em termos assim de daquilo que né, espantoso, a gente tem até nos dias de hoje, né, na potência de um médico como foi, de um médium como foi o Arigó, que não foi médico, foi médium. A Vivi que fala. Então, essa coisa que eu falo sempre, né, que sendo filhos de Deus, nós possuímos parte do seu DNA, assim como nós não negaríamos que nós temos parte do DNA da nossa mãe, do nosso pai, a gente não pode jamais negar que a gente tem o DNA espiritual do Criador. E esse DNA espiritual, tenho certeza que um dos dons que ele nos confere é esse dom da cura. E aí nós podemos colocar aí vários gradientes de cura, né? Quando o meu neto, por exemplo, estava na UTI e a médica chegou na sala e falou assim, olha, se ele não mamar, porque fazia 2 dias que ele não ingeria nenhum tipo de alimento, nós vamos ter que passar a sonda, né, para alimentação. E ele já estava muito, muito debilitado mesmo. E aí foi quando o Everton e a Lígia estiveram lá para poder aplicar um passe à distância para ele. E simplesmente meia hora depois a gente tentou dar mamadeira para ele e ele mamou a mamadeira inteirinha. E foi dali para frente que ele começou a melhorar. Depois teve que ir para Ribeirão Preto ainda, né? Porque o problema dele não teve um desfecho assim aqui em Franca. A gente teve que ir para lá. Mas foi uma coisa tão, tão, tão impressionante. Todas as preces de vocês e que nos mantiveram de pé também, porque quando uma família está passando por uma situação de saúde, vocês sabem que a família inteira fica adoecida. A Lígia conversou com a Mari pelo telefone uma vez, a Mari estava desabando, a Lígia foi bater um papo com ela voltou para a UTI, eu não vi mais ela derramar uma lágrima. Então, o poder de cura não necessariamente vai ser a cura do corpo, mas vai ser a gente doar um pouquinho desse nosso fluido para que aquela pessoa receba essa dose, aquela pessoa que está depauperada, debilitada, receba essa dose de fluido e consiga se manter de pé. Porque se manter de pé diante de uma situação de saúde é muito delicado. Então, que a gente possa sempre se lembrar que nós temos o DNA divino como filhos do Criador. E esse DNA divino ele pode sim
ser usado como elemento de cura à distância, próxima, através de uma palavra, de um abraço. Isso é importantíssimo. Tudo o que fiz, podeis fazer e muito mais, se quiserdes. Sois deuses, né? E essa questão da união também, né, Vivi? Que a união faz a força, né? Então imagina um fluido multiplicando, né? Essa união. Ô, gente, é bom demais. É bom demais. Se a Claudinha, gente se concentrasse em fazer o bem todo dia, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho de bem todo dia, né? Pode falar, Mar. vou até fazer uma pergunta, às vezes vocês estão. Eu estou tanto tempo de espiritismo, mas tem alguma coisa que eu não tenho muita. Vamos falar uma vergonha assim, né? Eu falo que minha vida toda eu fiz duas solicitações para Jesus, as duas para minha filha, e as duas eu fui atendida. E eu fico imaginando assim, eu nunca fiquei assim, eu nunca tive coragem de pedir, até quando eu fico doente, alguma coisa assim, de pedir alguma coisa para Cristo. Porque eu falo, eu acredito que eu tenho mais do que eu mereço. E aí, quando eu vou pedir para ele alguma coisa assim, às vezes quando você está meio doente, alguma coisa assim, gente, como é que eu vou pedir isso para ele? Tem tanta gente para ajudar. Eu fico com vergonha, de verdade. Fico falando assim, gente, o pessoal fala tanto em querer ver Cristo, né? Eu vou falar, nossa, se Cristo aparecer na minha frente, que agora eu vou falar o quê? Pedir desculpa? Só se for, né? Porque eu, eu, eu não sei o que pode ser peço realmente para Jesus, entendeu? Era uma Ah, situação assim que é difícil. Eu encontro essa dificuldade para mim. eu sou a maior pidoncha, eu peço toda hora. Ixi, peço mesmo, gente, me dá sabedoria, me ajuda, minha cabeça tá doendo, eu preciso, tô com sinusite, me ajuda aqui, eu agarro na mão dele toda hora. E porque óbvio que eu sei que tem gente precisando muito mais que eu, mas Jesus tá com ele também. E tá com todo mundo, né? Porque para o amor não há barreiras. Então, se ele manipula o fluido cósmico e a gente está imerso, todo mundo aqui, tá, né, por dentro, por fora, no ar que a gente respira, nas nossas células, envolvidos por esse fluido, ele está sendo manipulado pelo Cristo o tempo todo. Então, ele vai chegar para todo mundo, né? Agora, se eu estou aberta, né? Eu faço visualizações de chakras se abrindo para essa energia entrar e para eu me recuperar de uma dor de estômago, Marcos. Eu peço tudo, 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 tudo mesmo, porque eu também, ao fazer esse exercício de entrar em prece com Jesus, né, de fazer esse pedido, de pedir ajuda, eu também vou modificando o meu pensamento, que é energia, né, vou multiplicando a minha energia, o meu foco que estava na doença vai para a saúde, entendeu? Que está na tristeza, sai da tristeza. Então, eu mudo também ao fazer a prece, ao entrar em prece, ao fazer o pedido para o Cristo. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te indicar, não, mas porque eu sou pinoche, eu peço tudo. Eu falo, eu tenho uma outra coisa que eu peço também, viu, Claudinho? Fala que não peço, mas eu peço assim, às vezes eu estou passando uma situação, alguma coisa, que às vezes demoram mais do que eu acho que tem que passar, sabe? Aí eu peço, eu falo, Deus, pelo amor de Deus, seja mais claro para mim, o que que eu tenho que aprender, o que que eu tenho que enxergar com isso. Somente, Exatamente. eu já tive uma situação que demorou mais de ano para passar, entendeu? E eu não pedia para liberar, aliviar nada para mim, não peço isso. Se eu tenho que pagar, pague e pronto, né? Mas só que eu pego e falo assim, eu tô muito, eu falei, Jesus, Deus, eu tô muito ignorante, eu não tô conseguindo captar o que vocês querem passar para mim. Seja mais claro para mim, isso eu peço para eles. Ai, é isso aí. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E aí vou passar aqui. Só esse aqui de Chico, né? O próprio encarnado que escreveu assim: nós não podemos compreensivelmente até agora, você vê que ele coloca, né? Racionalmente e até agora, então amanhã a gente vai conseguir comparar qualquer pessoa terrestre que se disponha a colaborar nos serviços curativos à pessoa de Jesus Cristo.
cujo poder magnético, sem dúvida, poderia atuar decisivamente sobre qualquer processo enfermiço, desfazendo os ingredientes ou agentes em que esses processos enfermiços se estruturavam. Então, treinemos, né? Vamos treinar bastante para a gente conseguir. Ai, Carla, será que dá pra gente ler? Dá, né, gente? Porque eu queria fazer um negócio no final. Faz o do final. Vamos pular essa. Será que a gente. Ah, tá tão Vou ler só os bonitinho trechos. Então, depois. então peraí. Tá. Então, lá do Pão Nosso, no magnetismo pessoal. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, imagine, só a presença dele já mudava, né, esse fluido ao redor. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Então, que a gente possa se abrir para esse amor, né? Porque ele existe, ele está para todo mundo, para todos nós. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. E aí, queria convidar vocês, então, deixa eu só ler esse aqui finalzinho. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. E aí, queria convidar vocês, vou até tirar daqui. Ó, gente, alguém me marcou. Queria fazer uma atividade com vocês, uma vivência, rapidinho, prometo. E aí, para isso, é importante que vocês agora se sentem de uma maneira confortável aí, onde vocês estiverem, quem puder colocar os pés no chão. É importante esse processo de colocar os pés no chão, porque a gente sente as energias da Terra também, né? E aí a gente vai se colocar abertos, né? Então, sentir os pés no chão, fechar os olhos do corpo, porque ao fechar os olhos do corpo a gente consegue abrir os olhos do coração. E a gente vai inspirar profundamente, levando para dentro de nós também esse fluido, essa energia que é disponível e que é abundante. Sabedores que somos, de que somos filhos de que somos filhos de Deus e de que somos amados pelo Cristo. Feche os seus olhos e agora acesse uma memória onde você se encontra em meio a uma grande multidão. Acesse essa memória e tente se lembrar das sensações que você teve. Então você vai para um lugar agora em que você estava em meio a uma grande multidão. Como você se sentiu? Se sentiu bem? Se sentiu tranquilo? Ou angustiado? Curioso? Incomodado? Muito alegre, inseguro? Quais os sentimentos de estar em meio a uma multidão? Acesse essa memória. Agora, nesse lugar que você está, visualize Jesus. Ele também está
em meio a essa mesma multidão. Todos esbarrando em todos, todos esbarrando nele. Jesus sabe a qualidade de cada um desses toques, desses esbarrões. Ele sabe cada uma das intenções por detrás desses esbarrões, desses toques. Porque Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Jesus consegue ver cada um dos valores reais que temos em nós. E a gente sabe, a gente sente que dele, do Cristo, do nosso irmão, a gente sabe e a gente sente que dele sai virtudes, que dele sai poder, que dele sai a cura. O que eu quero curar? O que eu busco em Jesus? O que eu quero curar? O que eu busco em Jesus? E aí, intencionalmente, com coragem, com fé, você vai até Ele e você toca intencionalmente em Jesus. E dele sai poder. E aí, cada um vai sentir como foi esse toque. Quais as minhas reais intenções ao tocá-lo? E depois de receber esses fluidos de Jesus, eu consigo olhar para mim, para entender se também de mim saiu poder? Essa troca de fluidos de amor, de cura, ela é um presente. Como diz a Vivi, é um presente que recebemos ao sermos criados pelo nosso Pai. Todos nós temos a centelha de Deus em nós, como Jesus. Porque um dia seremos também Cristos e sairá de nós o amor. A gente olha para aqueles olhos de intensa beleza e cada um faz o seu agradecimento a este que é a personificação do amor. E aí a gente pode ir voltando, saindo do meio dessa multidão, voltando para nossa casa, para o ambiente que a gente está. Só que agora diferentes, porque agora a gente tocou Cristo e a gente recebeu os fluidos dele. Uma última respiração para que a gente possa abrir os olhos. E eu agradeço muito vocês por toda essa caminhada juntos. Eu que cheguei aqui cansadinha, já estou renovada, já pronta para outra, porque também senti a energia curativa de vocês. Obrigada, Carlitia.
mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Kela. Bom, nossa prece está feita, né, gente? Feita. Domingo que vem, prosseguiremos, 22. Estão falando da gente parar os estudos dia 7, viu? Mas a gente no grupo, a gente prossegue isso daí. Beijo, gente. Com Deus.